Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele é um Deus que te sonda, é Ele que te conhece, é Ele que sabe o que tem se passado na sua vida. É Ele que te conhece no profundo e no oculto. É Ele que sabe quando você fecha a porta do seu quarto e você fala com Ele, Ele te conhece no íntimo. Que Ele possa te sondar verdadeiramente, te mudar, te fazer uma pessoa melhor. Que Ele possa te usar profundamente, para que possa ser canal de bênção para outras pessoas. É o que nós te pedimos, Senhor. Amém. Podeis se assentar. Aleluia. Só um recado do culto de hoje à noite. Temos um culto à tarde, às 17 horas. Temos culto às 17h30 e também às 19 horas. Então, temos esses cultos. O pessoal que quiser ainda vir, veio hoje de manhã, quiser vir, sem problema nenhum, ok? Vamos ofertar a Deus com alegria nessa manhã? Amém? Quando eu falo de oferta, a primeira coisa que eu penso também, né? Falei sobre fidelidade na segunda-feira, mas existe uma outra palavra que também toca no meu coração quando eu falo de oferta. É a obediência a Deus. Quando você é ofertante, você é fiel, automaticamente você está sendo obediente à palavra de Deus. E eu estava lendo um livro, já tem um tempo atrás, eu li um livro, o autor, que eu não lembro o nome mais, e ele falou assim: obediência é fazer aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero com excelência. Como assim, Leandro? Por exemplo, o teu chefe chega para você e fala assim: olha só, você vai no cliente tal, na Barra da Tijuca, você precisa dar o seu melhor, você vai com a melhor roupa, da melhor forma, se prepare e você vai lá e faz a missão que o chefe te mandou. Mas se o chefe mandar você ir na comunidade, como é que você vai fazer? Da mesma forma, com excelência, independente para onde você vai. Um outro exemplo, tem às vezes que a gente está vindo para a igreja, eu fico assim, poxa, não estou afim, mas, poxa, eu estou afim de ir para a igreja, eu quero adorar a Deus, eu quero adorar a Deus. Você adora a Deus de uma forma com excelência. Mas tem dias, gente, não é só eu creio, que a gente vem para a igreja se arrastando. E Deus fala com você: me adore na excelência. Quer ver uma outra forma? Nos próprios dízimos. Tem às vezes que você está sobrando. Você vai lá, oferta com excelência. Eu tenho para dar, eu dou. Mas tem mês, tem mês que não é dessa forma. É contadinho, você se duvida, dou ou não dou, e Deus quer que você dá com excelência. Então, Deus o tempo todo, Ele quer que você faça algo para Ele. Pode ser, talvez, para levar uma palavra. Tem dia que a gente está moído, gente. Tem dia que a gente não está bem. E a gente, Deus fala assim, ó, vá lá e leva a palavra para aquela pessoa. E você não está bem, você tem que levar com excelência. A gente tem um exemplo ali, propriamente no DINC. Já teve vezes que eu estava dando aula para 30 pessoas, 40 pessoas. A gente dá o nosso melhor. Mas teve vezes que estava dando aula para uma pessoa, com excelência. Então, a oferta, quando você for dar, você sempre pensa assim: poxa, eu tenho isso aqui, eu vou dar da melhor forma possível. E Deus vai receber de coração e com felicidade a sua oferta. Amém? Pode distribuir os envelopes, por favor?
Temos aqui uma oferta de gratidão. O nome da Jo Fernandes. A irmã Jo está aí? Amém. Meu agradecimento a Deus pela compra do meu carro. Glória a Deus. Porque mesmo no momento que estamos passando, nunca deixou de faltar nada. Aleluia. Está aqui a chave do carro da irmã. Vou pedir para o pastor Anderson estar orando. Esse outro microfone vai eu mesmo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, pela sua fidelidade em nossas vidas. O Senhor tem estado conosco, Pai. Está aqui a nossa semente, Pai, é para Ti. Senhor Deus, o nosso melhor, Pai. Recebe, Pai, como um cheiro suave as suas narinas, Pai. O melhor que nós podamos dar, a nossa oferta de excelência, Pai. Muito obrigado por tudo, por não deixar faltar nada em nosso lar. Não deixar faltar nada aos nossos filhos, Pai, aos nossos pais, Pai. Muito obrigado por tudo, pela sua fidelidade, Pai. Por não deixar, Senhor Deus, faltar um emprego para cada um aqui, Pai. Que o Senhor possa estar abrindo porta, Pai, para quem tem dificuldade. Que o Senhor possa estar fazendo um sobrenatural em nossas vidas, Pai. Senhor Deus, aqui está a chave do carro da sua filha, Pai. O Senhor sabe, Pai, como ela está feliz de trazer a chave aqui e de poder, Pai, compartilhar dessa alegria conosco, Pai. Que nós possamos regozijarmos junto com ela essa felicidade, Pai. Honra, toma conta desse carro, Pai, que nada de ruim possa acontecer e seja um carro abençoado, Pai, para fazer a sua obra, Pai, e para a obra da sua filha e para a sua casa, Pai. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Tem aqui a pregação do pastor. Pode passar os envelopes para a extremidade. Som. Graça e paz, Igreja de Cristo. Tudo bem? A igreja está aqui? Eu pensei que não estava não. Eu estava em pandemia, em casa, confinado. Está aqui então? Deus abençoe. E o Senhor, como Ele é bom o tempo todo. Não é isso, igreja? Ou já esqueceram? Deus é bom o tempo todo. Quem comprovou isso aí nesse período? Certo chefe que eu tinha, um gerente regional de um banco que eu trabalhava, e ele sempre finalizava as conversas dele falando assim, ponto. Ou seja, ele conversava, falava o que ele queria e de repente ele falava ponto, ou seja, ninguém fala mais nada. Né? Ele falava assim, eu quero 20 milhões esse mês, ponto. Para ninguém falar mais nada, ele definia. Então, eu aprendi uma coisa nesse tempo. Quando eu falava que Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, eu posso agora afirmar, Deus é bom o tempo todo e ponto. Não tem mais abertura para falar mais nada. Deus é bom o tempo todo e ponto, acabou. Eu vivi isso, irmãos. Outra vez, outra ocasião, vou falar com vocês algumas coisas que aconteceram nesse período. Foi muito bom. Bom retornar aqui para falar com os irmãos, para conversar com os irmãos, de ver de novo os irmãos, de assumir esse púlpito aqui junto com os varões, os pastores, os obreiros, a igreja de Cristo, como linda está e como linda permanece diante da presença do Pai. Isso é maravilhoso. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a nossa vida e fale aos nossos corações esta manhã. Deus tem algo para falar conosco através do profeta menor. Eu não sei porquê que me chamaram para começar a dar a lição dos profetas menores. Eu não sei porquê. Eu fiquei pensando, falei, Senhor, por quê? Me revela. Pastor Rafael me chama e fala assim, Pastor Wilton, amanhã você pode dar a aula. Eu falei, a primeira aula dos pastores, dos profetas menores, né, pastor? Legal, bacana, eu não sei o que o senhor quer falar com isso, mas tudo bem. Eu não entendi.
Você está com a revista aí, a lição 2. A lição 2. Oséias, o marido traído. A lição 1 foi na ceia na semana passada. Não teve por causa da ceia. Eu vou ler aqui na revista, para não ficar abrindo a Bíblia, porque tem vários textos aqui para ler. Para quem está sem a revista aí, vai ser primeiro texto, Oséias, capítulo 1, versículo 2 e 3, depois Oséias 4, 6, Oséias 6, 1, de 3 a 9, e depois Oséias 7, de 3 a 4. Amém? O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse, pois o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste, caramba, hein? O conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei e do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 6, 1, 3, 9, 3 a 9, diz assim, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, com a alva será a sua saída, e ele nos virá como chuva seródica que rega a terra, com hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Oséias 7, de 3 a 4, diz assim, com a sua malícia alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear o fogo, desde que amassou a massa até que seja levada. O texto áureo ele diz o seguinte, em Oséias 14, 1, converter-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Senhor Deus, lemos a tua palavra, que o Senhor possa aplicá-la, Senhor Deus, através do teu servo que aqui está aos nossos corações. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua casa nesta manhã. Por isso, Senhor Deus, estamos aqui para ouvir ao Senhor falar conosco. Fale e nos revele a tua palavra em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Oséias é um livro dos profetas menores que nós dissemos aqui, como os 12 que existem. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, aí vem Sofonias, vem Ageu, vem Zacarias e vem Malaquias. São os 12 profetas menores que nós estaremos estudando nessa revista. E hoje nós vamos estar estudando sobre Oséias, o marido traído. O livro de Oséias é um livro muito rico. O livro de Oséias é um livro onde tem muitos ensinamentos, muitas coisas boas para nós aprendermos. Ele foi escrito mais ou menos em 740 a.C. Ele teve uma atuação como profeta mais ou menos do ano 755 ao ano 710 a.C. Ele atuou muito forte como profeta no Reino do Norte. Vocês sabem que existiu a divisão do Reino do Norte e o Reino do Sul. O tema principal do livro de Oséias é, claro, a infidelidade de Israel, conforme Oséias 4:10, que diz assim, comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão para o Senhor, deixarão de adorar. No versículo 9:1 também diz muito claro isso, não te alegres, ó Israel, não exulte como os povos, porque com prostituice abandonaste o teu Deus, amaste a pagar a prostituição em todas as eiras de cereais.
O livro de Oséias é muito claro em falar que da infidelidade de Israel. É um livro que muitas pessoas falam que é de metáfora, né? Quando ele fala do casamento de Oséias com Gomer, ele estava falando sobre, alguns falam que ele estava falando sobre Deus e a igreja, a prostituição da igreja, afastamento da igreja de Deus. Mas muitos também falam que aconteceu isso. Oséias passou por isso mesmo para mostrar o que era um amor verdadeiro. O que era estar recebendo o amor de alguém que ama incondicionalmente. Alguém que ama sem olhar a quem. Alguém que ama mesmo você estando errado. Condição de marido traído, vivenciada por Oséias, demonstra a condição de Israel para com Deus. Deus estava mostrando através da vida de Oséias o que Israel estava fazendo com o seu Deus. Oséias significa salvação ou livramento. Era a salvação ou livramento que Deus estava dando àquele povo através de Oséias. Oséias significa isso, significa salvação ou livramento. A mensagem de Oséias transmitiu uma mensagem de juízo contra a nação, avisando-a de que a sua infidelidade resultaria na invasão do inimigo. Que inimigo era esse? Era a Síria. A Síria, o império assírio. Se você tenta diversificar uma coisa da outra, existe a Síria e existe Síria. Síria é um lugar que tem lá com sua capital Damasco, mas a Síria era um império onde fez o povo de Israel cativo. Foi o primeiro cativo que existiu do povo lá do Reino do Norte, foi a Assíria. Então a Síria levou cativeiro o povo do Reino do Norte. Então esse inimigo, Deus permitiu que ele viesse contra Israel para levar cativo. Por quê? Porque a sua infidelidade estava levando esse povo a não adoração ao Deus verdadeiro, a não adoração ao Deus dos deuses, a não oração do Deus que levou eles lá do Egito, livrou eles das garras lá de Faraó. Eles não estavam adorando mais ao Deus verdadeiro, e Deus permite que isso aconteça para que eles voltem a adorar ao Deus verdadeiro. Muitas vezes acontece isso conosco, irmãos. Muitas vezes nós estamos deixando de adorar ao Deus, e Deus permite que aconteça alguma coisa, para que nós possamos entender que Ele está ali, e Ele quer a sua adoração, porque a palavra de Deus nos diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade, e Ele está aqui te procurando, olhando o teu coração, e dizendo: você pode me adorar. Oh, aleluia! Deus permitiu que o inimigo levasse cativo o povo do Reino do Norte. E depois Ele vai permitir também que o Reino do Sul também vá a cativeiro, mas é um pouco mais à frente. Aleluia! Deus levantou vários profetas, escute isso. Deus levantou vários profetas para levar a mensagem de protesto, de arrependimento e de oportunidade. Deixa eu dizer algo para você: ser profeta não é fácil, não. Ser profeta não é fácil, não. Você acha que nós, quando recebemos uma mensagem de Deus para transmitir ao povo, é uma coisa fácil? Uma mensagem de protesto, de arrependimento ou de oportunidade para você se arrepender. Muitas vezes os profetas eles ficam calados porque ficam temendo. Oséias não, Oséias falou: eu vou levantar, eu vou pregar, eu vou falar. Ser profeta hoje não é mole não, igreja. Ser profeta hoje é alguém realmente chamado por Deus, é alguém diferenciado por Deus, é alguém que é pego por Deus e tirado dali para ser um profeta. Porque para falar a verdade precisa ser um profeta de Deus. Eu vou fazer essa pergunta agora, essa indagação, e vou fazer no final. Vou fazer agora para ficar na sua mente, no final eu vou voltar lá. Como os cristãos de hoje têm se portado diante de Deus? Como os cristãos de hoje têm se portado diante de Deus? Os profetas estão pregando protesto, arrependimento e oportunidade. Os profetas verdadeiros estão levantando a bandeira da mensagem da cruz. Os profetas verdadeiros têm falado que Jesus Cristo vai voltar.
que Jesus Cristo está voltando, que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Os profetas estão dizendo: olha, conserta-te, põe a tua casa em ordem, porque Deus está voltando para buscar uma igreja lavada e remida no nome de Cristo Jesus. O que é profeta? No grego, a palavra profeta significa profetés, que significa aquele que fala pelos deuses. Ou seja, aquele que fala aquele que fala à frente, aquele que fala mais adiante, aquele que tem uma palavra reveladora do futuro. Isso é o profeta, a revelação do profeta. Existe o profeta videntes e não vidente. O videntes é aquele que enxerga o mundo sobrenatural, que tinha visões do futuro, como Samuel, Gade, Eliseu e etc. Os não videntes são aqueles que falam segundo a ordem de Deus, igual o profeta João Batista, que ele veio pregar a palavra de arrependimento. Ele veio falar de Deus, ele veio falar daquele que mudaria, que tiraria o pecado do mundo. E ele é o profeta não vidente, ele não estava falando do futuro, mas ele estava falando daquele presente, onde Jesus estava ali. Ele estava falando: esse aí, eu não sou digno nem de desatar as alparcas dele, mas ele vem a mim para eu batizá-lo. Era desse homem que João Batista, aquele profeta, estava falando. Existem os profetas pré e pós-cativeiro. O pré apontava o pecado, conforme Joel, Amós, Oséias. E os pós conclamavam o povo ao arrependimento e à restauração espiritual e social, como Ageu e Malaquias. Existiam profetas verdadeiros e profetas falsos. Os verdadeiros falavam sob as ordens de Deus. Os falsos não. Jeremias acusa, o profeta Ananias está falando algo que não vinha de Deus, conforme Jeremias 28:15. Ele acusou Ananias, está pregando para aquele povo mentiras. Isso existe ainda hoje, nós precisamos estar ligados, nós precisamos estar observando, porque existem profetas falsos e existem profetas que estão realmente falando de Deus. A gente precisa pedir a Deus discernimento. Nós precisamos pedir a Deus discernimento para entender quando realmente o profeta está falando de Deus. Quando o profeta está falando da carne. Existe profeta do caos que estavam ali pregando o caos nesse momento. Nosso pastor Silas está falando: vai haver um tempo de bonança. Vai haver um tempo de bonança, creia. Deus está no negócio. Essas palavras contrárias desses profetas não têm validade em nossas vidas. E eu creio nisso. E eu profetizava isso para todas as pessoas que eu conversei, que eu falei: não tem validade essas promessas vindas do profeta do caos sobre a tua vida. Você é bênção. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Aleluia. Profeta é ministério profético e dom do Espírito. Ministério é um chamado de Deus para declarar seus preceitos. O dom do Espírito é um presente dado pelo Espírito Santo, que pode ser para qualquer um que busque. Qualquer um. Mas o ministério não. O ministério Deus separa. Isso é profeta. Por que eu estou esclarecendo isso para você de profeta? Porque nós precisamos entender. Nós estamos vivendo um tempo onde estão se levantando vários profetas. E você precisa estar ligado. Os verdadeiros e os falsos. Aqueles que estão pregando realmente vindo de Deus e aqueles que estão pregando da sua própria carne. Nós precisamos estar ligados com isso. Existem os profetas orais, aqueles que não deixaram registros escritos como Elias, Eliseu, Natã. E existem os literários, aqueles que deixaram registros, como Isaías, Jeremias, que escreveram, deixaram registro. Eram profetas que deixaram registro. Mas eu queria mesmo me atentar nisso aqui que eu vou começar a falar com você agora. Existem 4 palavras que definem o livro de Oséias. E essas 4 palavras eu queria aprender com você, junto com você, nesta manhã. 4 palavras que definem esse livro de Oséias. Repita após mim: arrependimento, perdão, conhecimento e restauração. Arrependimento, perdão, conhecimento e restauração. Essas 4 palavras definem o livro de Oséias. Os 14 capítulos de Oséias estão contidos nessas 4 palavras que eu vou estar explanando com você neste momento. Nós aprendemos sobre o profeta, o que é profeta pós e pré-cativeiro,
profeta vidente, não vidente, profeta verdadeiro e falso, mas agora nós precisamos entender que esta palavra pregada por Oséias, ela vem nos ensinar grandes coisas. Eu queria falar para você o que Deus falou comigo. Primeiro é o quê? Arrependimento. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não tolera o pecado. Deus não tolera o pecado, mas se satisfaz com arrependimento. Deus não tolera o pecado, mas Ele se satisfaz com arrependimento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, após uma mensagem pregada por Pedro e os discípulos que ali estavam, chega os varões perto deles e pergunta: olha, varões galileus, homens de Deus, irmãos, o que nós devemos fazer agora? Pedro se levanta e fala: arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito. Arrependei-vos. Nós precisamos entender que a nossa vida é feita de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. E esta era a mensagem de Oséias para aquele povo do norte que estava ali, a região do norte que estava ali naquele lugar. Ele estava falando: arrependei-vos. Irmãos, é necessário, é momento de arrependimento. Errar é humano, como se diz o ditado, mas se arrepender são para os fortes que sabem que são fracos diante da presença do Pai. Oh, aleluia! O que nós vamos fazer agora, depois de uma mensagem tão linda dessa, Pedro se levanta e fala: arrependei-vos. Vocês têm que se arrepender. Aquele lá que morreu na cruz, que vocês mataram, agora vocês precisam reconhecê-lo e ser batizado no nome dele, para que vocês sejam batizados no Espírito Santo também. Aleluia! Oh, aleluia! Eu quero te falar pelo menos 7 coisas que têm a ver com arrependimento. Vou falar rápido. Não vou estar aqui espanando muito tempo, mas eu queria te falar isso para que fique gravado no seu coração e na sua mente. Arrependimento significa voltar para Deus. Tem pessoas que até reconhecem erros cometidos, mas não voltam ao Senhor. Tem pessoas que reconhecem até que errou, eu errei, mas não voltam para o Senhor. E hoje, esta manhã, é uma oportunidade de você voltar para Deus. É uma oportunidade de você arrepender e voltar para Deus, para a presença do Pai. Arrependei-vos é voltar para o Senhor. Olha Oséias 14:1 que diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Irmãos, tem pessoas que até reconhecem: eu errei, eu sei que eu errei, eu sei aonde eu errei, mas eu não volto. A pessoa não entende que precisa voltar. Não precisa voltar. O diabo coloca isso na mente: ó, você não precisa se arrepender, você não precisa retornar. E Oséias estava pregando isso para o povo ali. Estava dizendo: arrependei-vos, arrepende-se, volte para o teu Deus. Não basta somente você entender que você está arrependido, você também tem que ter a sua atitude de você ir até o Deus e pedir perdão a Ele. Segundo, é reconhecer o próprio pecado. A segunda coisa de arrependimento é reconhecer seu próprio pecado. Quem fez você pecar não foi o irmão do lado. Quem fez você pecar não foi a irmã. Não foi o querido que mora no teu vizinho. Não, quem fez você pecar foi você mesmo. Eu errei. Eu errei. Eu não culpo ninguém, eu errei, eu fiz errado. Você fala para Deus: Deus, eu fiz. Eu fiz, fui eu. É reconhecer que você pecou. Eu estava falando com um grupo de pessoas que ficavam comigo aqui nesse distanciamento social, e ficava aqui na escala comigo. Eu estava falando que muitas vezes o pregador está falando uma palavra, está pregando muito bem, está pregando ali poderosamente. Aí a pessoa conhece a vida da outra. E quando a pessoa fala, o pastor ou o pregador está falando alguma coisa: é isso aí mesmo, Senhor, fala. Mas o fala dessa pessoa não é o fala com ela, é o fala com o outro. E Deus muitas vezes está direcionando a palavra para ela, mas ela está falando: Senhor, fala com o outro, porque o outro precisa ouvir. Arrependimento significa você reconhecer: eu errei mesmo, Senhor, eu pequei mesmo. Davi, ele foi homem demais para dizer que ele pecou.
Ele falou, Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Eu errei, eu pequei, mas não afaste de mim o teu espírito. Arrependimento significa falar palavras de arrependimento. Versículo 2 diz assim: tende convosco palavras de arrependimento. Ou seja, confessar seus pecados. Tiago 5,16 diz: confessai os vossos pecados para seres curados. São pecados muitas vezes não confessados que nós precisamos confessar diante de Deus. Eu não estou falando para você falar com seu vizinho do lado, eu estou falando para você fechar sua porta em secreto no teu quarto e falar com Deus, porque em secreto Ele vai te ouvir, vai te perdoar, vai te restaurar, vai te levantar e vai te fazer caminhar de novo na presença dEle. Em quarto lugar, pedir perdão. Como disse aqui, o pecado ofende a Deus. O pecado ofende a Deus, mas o confessar leva você à restauração. Em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Oséias estava levando isso ao povo, ao arrependimento, a pedir perdão, a entender que o pecado que eles cometeram contra Deus era grave, mas eles tinham uma restauração, que era voltar para Deus. Em quinto lugar, arrependimento significa abandonar outras soluções. Não existe outras soluções para você abandonar o pecado. Existe você se arrepender e entender que tudo está nas mãos de Deus. Sara tentou dar um jeitinho nas promessas de Deus. O que deu? O que aconteceu? Nasceu o filho da promessa? Não. Nasceu o filho que não era aquele que Deus estava colocando para a vida de Abraão e de Sara. Não era. Por quê? Porque foi dar um jeitinho, irmão. Quando você se arrepende, você precisa entender o seguinte: está tudo nas mãos de Deus. Deixa com Ele. Tudo está no controle de Deus. Deus não perdeu o controle da humanidade, igreja, como alguns estão pensando. Deus não perdeu o controle da igreja, como alguns estão pensando. Deus não perdeu o controle da tua vida. Tudo está no controle de Deus. E arrependimento leva-nos a entender, a abandonar outras soluções. E arrependimento também significa: Deus cura a infidelidade. Deus cura. A traição traz consequências e sequelas, mas o arrependimento traz a cura para essas sequelas e para essas mazelas que são acometidas pelos erros que nós fizemos, que nós temos e que nós buscamos. A Bíblia diz: o que tem a se queixar o homem a não ser do seu próprio pecado. Oh, aleluia. E arrependimento, por último: Deus ama o arrependido. Deus ama. Você não sabe, por isso que existe a palavra que Deus diz assim: existe festa no céu quando alguém vem dizer que comprou uma casa própria. Existe festa no céu quando alguém conseguiu uma porta de emprego. A Bíblia é bem clara em dizer: existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando um pecador vem no altar e dizer: Senhor Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo, o Senhor ama. Sabe por quê? Porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E esse é o objetivo de Deus para você, que você tenha a vida eterna ao lado de Cristo Jesus. E era isso que Oséias estava falando, era isso que Oséias estava pregando, o arrependimento. Mas em segundo lugar ele pregava o quê? Qual é a segunda palavra? E tem duas irmãs só que sabem, o restante da igreja não sabe não? É o perdão. Olha como esse homem, esse profeta, teve que perdoar aquela mulher. Gomer saiu de casa. Gomer foi se prostituir, pastor Wenderson. Aquele homem tinha todo o direito, conforme a lei de Moisés, por causa do adultério, largar aquela mulher. Ele estava sob a lei.
Mas só que Deus falou para ele, não, vai e ama de novo aquela mulher. Vai e volte de novo a restaurar o teu amor pelaquela mulher. Deixa eu dizer algo para você, aguce os seus ouvidos, escute isso. O perdão é um ato de se desprender do ressentimento. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos e não por falas. O perdão é reconhecido pelos atos e não por fala. Muitas vezes nós estamos falando alguma coisa, mas não é aquilo que está no nosso coração. Duas coisas que não é perdão. Duas coisas que não é perdão. Primeiro, é fingir para manter as aparências. Por que isso? Deixa eu te falar para você, deixa eu te explicar. Não sei se você já viveu isso ou veio alguém vivendo. Quando nós éramos menores, quando éramos pequenos, quando era criança. Ou acontece até hoje, quando acontece uma contenda entre duas crianças, uma mãe ou um pai, fala para o outro, vai lá e pede perdão. Aquela criança ela vai até lá pedir perdão porque está sendo obrigada. Mas não é aquilo que ela quer. Às vezes ela está querendo pegar o pescoço do outro. Mas ela faz por quê? Porque alguém está mandando. E perdão não é isso, não é fingir para manter as aparências. Muitas vezes as pessoas estão fingindo para manter as aparências. E não é isso que Deus quer. Deus quer a atitude que vem do coração. Deus quer uma atitude que realmente traz você a entender que você precisa se reconciliar com a pessoa. E a segunda é esquecer. A segunda coisa que não é perdão é esquecer. Esquecer é negar que você precisa acertar esse problema. Já viu quando as pessoas falam, você fala de alguma coisa, do problema que existe, a pessoa fala, esquece. O esquecer é você negar que existe aquele problema para você resolver. E era isso que Osés estava pregando, que o povo de Israel não poderia somente esquecer. Ele deveria acertar, eles deveriam retornar, eles deveriam ir de novo na presença do Pai e pedir perdão, eles teriam que fazer aquilo de coração. Oh, aleluia! Em Salmo 51:6 diz assim, eis que te comprazes na verdade no íntimo, lá dentro, onde só Deus vê. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, aquilo que está lá dentro. Olha, povo, Osés estava pregando, nós precisamos pedir perdão para Deus. Deus está muito chateado. Deus está muito chateado e nós precisamos entender que nós não temos que fingir para manter as aparências, não. Nós precisamos realmente nos arrepender. Nós precisamos realmente falar para Deus aquilo que está no nosso coração. Por isso que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele falava realmente aquilo que estava no coração, e Deus conhecia o coração de Davi muito bem. E é isso que tem que estar dentro de você. O arrependimento, o perdão precisa estar em você com atos, e não somente com fala. Eu perdoei aquela pessoa, é tão lindo falar, mas o ato, você realmente perdoou, você foi até nela, você pediu perdão, mas eu não fiz nada, mas eu não agredi-la. Mas só em você ir pedir perdão, você já está falando que você está arrependendo. Que você está arrependido de tudo que aconteceu, porque você também teve a sua parte na causa. José estava dizendo para o povo daquele reino do norte, povo, nós precisamos pedir perdão ao Deus. Meu irmão, tem um momento que nós precisamos pedir. Nós precisamos falar ao Deus, Deus, perdoa-nos, Senhor Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor Deus, tenha perdão. Quantas orações eu escutei nesse tempo de confinamento. Senhor, perdoa nosso pecado, até aquele que eu não cometi. Estava pessoas orando assim, aquele que eu vou cometer amanhã. Mas o perdão faz parte, irmãos, do livro de Oséias, e Oséias estava levando o povo a entender que o perdão levaria à restauração da igreja do Reino do Norte, a nossas vidas. Estamos na presença do Pai, precisa ter perdão. Nós precisamos perdoar, não somente com palavras, mas com atos. Nós precisamos entender e não viver somente de aparências, mas vivermos realmente aquilo que Deus está nos chamando. Perdoai-vos da mesma maneira que eu tenho perdoado aquele que me ofende. Você já parou para pensar nesse versículo?
Pai, perdoa da mesma maneira que eu perdoo aquele que me tem ofendido. É dessa maneira que você está pedindo para Deus te perdoar. Se você não perdoa, você não é perdoado. Porque você está pedindo isso. Irmão, perdão é algo muito profundo, mas eu não vou me deter muito aqui para não ficar preso a só esse tópico. Mas o terceiro é o conhecimento. O Senhor, por intermédio de seu profeta, afirmou: a falta de conhecimento foi a grande causadora dos males que assolaram a nação. A falta de conhecimento foi a grande causadora dos males que assolaram a nação da região do norte, lá do reino do norte. Oséias 4:6 diz assim, é um versículo bastante conhecido e você conhece de cor e salteado. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Estratégia de Oséias para levar o povo de volta a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, conforme Oséias 6:3. Era conhecer ao Senhor. Eu louvo a Deus pela Assembleia de Deus Vitória em Cristo, porque é uma igreja da palavra, é uma igreja de Bereia, é uma igreja que vai vasculhar o que está sendo falado, que entende o que está sendo pregado aqui, precisa estar balizada na palavra de Deus. O conhecimento leva pessoas a lugares extremos. O conhecimento levaria aquele povo a de novo entender que Deus é o Deus de Israel, que Ele nunca mudou, que Ele não mudará, que Ele é o mesmo. Oséias estava falando para o povo: conhecimento é necessário. Os moradores do Reino do Norte foram impedidos de comparecer ao templo. Não sei se vocês sabem dessa história, mas não sabem, deixa eu falar um pouquinho dessa aqui. Quando houve a divisão do Reino do Norte e o Reino do Sul, Roboão, filho de Salomão, assumiu o Reino do Sul. Jeroboão, o rei Jeroboão, assumiu o Reino do Norte. Só que quando Jeroboão percebeu que o pessoal do Reino do Norte, as 10 tribos, eles continuavam indo a Jerusalém para adorar no templo, ele teve uma estratégia: eu vou criar 2 polos de adoração, um em Betel e um em Dan, em 2 lugares do Reino do Norte, onde os 2 ali teriam um bezerro de ouro para adoração a Baal. Ele proíbe o pessoal do Reino do Norte a adorar a Deus lá em Jerusalém, e começa a destinar o povo a adorar em Betel e em Dan, onde havia o bezerro de ouro para adoração a Baal. E ele começa assim a tirar da mente daquele povo que o Deus de Israel não era o Deus verdadeiro, mas o bezerro de ouro sim. A adoração a Baal serviria, a adoração a Baal levaria eles a lugares maiores, e era aquilo que estava sendo pregado naqueles 2 lugares. Mas no templo de Jerusalém existia um Deus verdadeiro, existia um Deus que permitiu que aquilo acontecesse, para mostrar a eles que Deus age no momento dele, que Deus livra no momento dele, que Deus faz acontecer no momento dele. Aquele povo, ele foi levado à adoração ao bezerro de ouro, porque eles estavam sem conhecimento. Oh, aleluia. Conhecimento tem 3 palavras relacionadas a conhecimento na Bíblia, que ela vai falar na Bíblia. É a palavra conhecimento, que está relacionada com os fatos; entendimento, que é a habilidade de entender o significado dos fatos; e sabedoria, é saber o que vai fazer depois da habilidade e conhecimento dos fatos. Conhecimento, entendimento e sabedoria. Era isso que Oséias estava falando. Vocês têm um conhecimento relacionado aos fatos que estão acontecendo, sim. Você tem entendimento da habilidade para usar esses fatos? Tenho. Mas agora você precisa da sabedoria para usar esse conhecimento e esse entendimento dos fatos. Oséias estava falando muito claro, irmãos. O conhecimento deixou vocês travados em crescimento. Por isso nós temos aqui, e um dos pilares da nossa igreja é a palavra. Por isso que o pastor Silas coloca muitas das vezes
Todo mês ele coloca um livro para ser lido. Por quê? Porque isso vai aumentar o teu conhecimento. E quando aumenta o teu conhecimento, você não é enganado de maneira nenhuma. Você não é enganado por ninguém. Você não é enganado por profetas falsos que pregam falsidade. Você não é enganado. Por quê? Porque você tem o conhecimento. Conheçamos e prossigamos. O negócio não é só conhecer, mas também é prosseguir no conhecimento. Aleluia. Mas em último lugar, a última palavra que define o livro de Oséias é qual? Restauração. No capítulo 14, o povo conclama a voltar-se para o Altíssimo. O Senhor apartou deles a ira. O povo começa a conclamar, a voltar para Deus. E Deus começa a afastar daquele povo a ira. Porque começa a restauração. Oh, aleluia. Deus quer fazer isso com o povo de hoje. Deus quer fazer isso com muitas pessoas. Deus quer restaurar. Deus quer restaurar. Olha só o que diz 14, 3, 4 de Oséias. A Síria já não nos salvará. Nós iremos montado em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará a misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Olha Deus começando a restauração daquele povo. Aquele povo entendeu que teria que se arrepender. Aquele povo entendeu que deveria pedir perdão. Aquele povo entendeu que precisava do conhecimento para poder entender que é o Deus de Israel, que é o Deus verdadeiro. E agora Deus começa a fazer a restauração naquele povo. A restauração é necessária. Profeta Elias, quando estava em frente aos profetas de Baal, ele permitiu que os profetas de Baal fizessem toda aquela bagunça no altar. Eles fizeram aquela bagunça, mas quando ele assumiu, ele falou: vamos restaurar o altar. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele não orou, ele não se ajoelhou, não. A primeira coisa que ele fez, ele restaurou o altar, porque a restauração vai levar você a uma adoração verdadeira diante do Deus verdadeiro. Restauração significa consertar, reconstruir algo da sua forma original. Oh Deus, Deus está falando: eu quero restaurar, eu preciso restaurar, eu vou restaurar. Deus estava restaurando aquele povo. Sabe por como nós entendemos isso? Através dos filhos de Oséias. O primeiro filho de Oséias se chama Jezreel, que significa Deus planta. Deus planta. O que aconteceu? Esse nome foi dado por Deus para colocar ao filho de Oséias, porque houve uma chacina lá. 130 filhos de Acais foram mortos por Jeú. E aquele lugar era Jezreel, e Deus falou, da mesma maneira, coloca o nome do seu filho aí, porque Deus plantou isso, Israel não vai existir mais. O reino do norte não existirá mais. Coloca o nome dele, Jezreel, porque Deus planta. Eu plantei isso, e agora vocês vão ver a minha ira, vocês vão sentir a minha ira, porque aconteceu isso lá em Jezreel. 130 filhos de Acais foram mortos, e agora vocês serão destruídos também. A segunda filha de Oséias chamava Lo-ruama, que significa desfavorecida e não amada. Desfavorecida. Olha o que Deus estava chamando aquele povo: vocês são desfavorecidos, eu não amo vocês. O terceiro filho de Oséias se chamava Lo-ami, que significa não são o meu povo. Deus fala: eu plantei isso, a minha ira está. Deus fala: vocês são desfavorecidos. E Deus por último fala: vocês não são o meu povo. Olha como é que estava lá o patamar da guerra. Deus estava tão chateado com aquele povo que estava com a opção de somente destruir
o reino do norte. Deus que mandou Oséias botar esses nomes nos seus filhos. Mas agora veja o que é restauração. Oséias 2:23. Se você quiser abrir aí comigo para poder ler. Oséias capítulo 2, versículo 23. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida. Quem era desfavorecida? Lo-Ruama, que Deus colocou o nome desfavorecida. E a não meu povo. Quem era não meu povo? Lo-Ami, que recebeu o nome como significado, não são o meu povo. Tu és o meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. Deus começa a restaurar aquele povo. Deus começa a dizer, tu és o meu povo. Eu amo a cada um de vocês. Em primeira instância, Deus estava dizendo, Israel é uma nação adúltera, prostituída. Israel não tem poder, será destruído. Eles não eram amados, eles não eram mais meu povo. Agora Deus muda a sua fala e começa a dizer assim, eu te perdoo, eu aceito de volta, independente do que você fez. Eu não quero saber o que você tem cometido, mas o que você fez, eu te aceito de volta. Em segundo lugar, no lugar de morte, eu trago restauração e vida. Não tem mais morte para vocês, existe restauração e existe vida. Em terceiro lugar, ele diz, eu amo vocês. Eu não amava, mas agora eu amo de novo. Agora eu te amo de novo. E em último lugar, Deus fala, vocês são o meu povo e eu sou o teu Deus. Oh, aleluia. Deus restaura aquele povo. Deus restaura nossas vidas. Deus restaura, Senhor. Senhor Deus restaura, Senhor Deus restaura aquilo que está quebrado. Irmãos, quem sabe você pode estar vivendo um momento difícil. Quem sabe você até errou, pecou, mas o Senhor não olha para isso. Deus olha para o seu arrependimento. Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer restaurar o teu casamento. Deus quer restaurar os teus negócios. Deus quer restaurar a tua vida. Aquele povo estava dizendo, estava ouvindo, eu não te amo. Já viu? Você ouvir de alguém que não te ama é muito ruim, não é? A pessoa você ouvir do seu Deus. Deus estava falando, eu não amo vocês. Coloca o nome do seu filho para significar que eu não amo esse povo aí. Lo-Ruama, desfavorecida. Lo-Ami, não são o meu povo. Não, se eu ouvisse isso de Deus, eu ia ficar louco. Aí daqui a pouco Deus restaura, Deus começa a ver que houve arrependimento, que houve perdão, que houve conhecimento. Aí Deus restaura e começa a dizer, vocês são o meu povo. Que nós possamos, irmãos, aprender com Oséias. Que nós possamos entender que arrependimento, perdão, conhecimento leva à restauração de vidas. Quem sabe você ouviu de alguém falando que não ama, que Deus não te ama, e Deus está falando nesta manhã diretamente ao seu coração, eu te amo e você é o meu povo. Vira para o irmão do teu lado aí, aponte para ele e fala assim, Deus te ama. Deus te ama. O amor de Deus é incondicional para nós. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu domingo e que Deus fale ao seu coração mais forte. O conhecimento te levará a lugares maiores do que você está hoje. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, igreja, então vamos orar para nós acabarmos, acho que foi no horário previsto. Que Deus possa falar mais ao seu coração. Um ótimo domingo para vocês, que Deus lhe conceda um domingo abençoado, próspero, de vitórias e de respostas, vinda do alto, vinda do Senhor para o seu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo que aqui está,
não somente agora, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: vai com Deus, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.